Boa tarde a todos, bem-vindos. Em nome da Fundação Carlos de Gulbenkian, delegação em França, a Biblioteca Gulbenkian tem a honra e o privilégio de acolher esta tarde Dora Nunes Gago e José Cândido Oliveira Martins, nesta nova sessão de encontros que congregam a palavra dos autores e dos investigadores, e é com muito gosto que a Biblioteca Gulbenkian volta a colaborar com ambos. Gostaríamos, do mesmo modo, de agradecer a participação de todos os que estão a assistir a este encontro. Um tempo de questões será reservado no final da apresentação. Poderão colocar as vossas questões ou comentários via chat da plataforma Zoom, que serão transmitidos aos nossos convidados, ou solicitar a palavra e dialogar com eles. Antes de lançar o debate, segue uma pequena apresentação de cada um deles. Dora Nunes Gago é doutorada em Literaturas Românicas Comparadas pela Universidade Nova de Lisboa. Lecionou entre 2012 e 2022 na Universidade de Macau, primeiro como professora auxiliar e depois como professora associada de literatura, tendo sido vice-diretora e diretora do Departamento Português. Dora Nunes Gago é investigadora principal de vários projetos, membro do Comitê Editorial de Revistas Académicas Internacionais e colaboradora de centros de investigação. É autora de obras de ficção e de poesia, bem como diversos textos ensaísticos e de investigação na área de literatura comparada em revistas académicas e atas de colóquios, tendo a sua carreira literária sido alvo de diversas distinções. Publicou, entre outros, Planície de Memória, A Sul da Escrita, distinguido com o Prémio Nacional de Conto Manuel da Fonseca em 2006, Imagens do Estrangeiro no Diário de Miguel Torga, uma publicação da Fundação Carlos de Gulbenkian, As Duas Faces do Dia, Travessias, Contos Migratórios, A Matéria dos Sonhos. Mais recentemente, publicou uma cartografia do olhar, Exílios, Imagens do Estrangeiro e Intertextualidades na Literatura Portuguesa, finalista dos prémios de ensaio do Pen Club, e o livro de contos Floriram por Engano as Rosas Bravas, ambos publicados na editora Humus, de que nos vem hoje falar. E vem acompanhada do professor José Cândido Oliveira Martins, que é professor associado da Universidade Católica Portuguesa e membro do Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos, que trabalha na área de literatura portuguesa moderna e contemporânea, para além de pesquisas de natureza comparatista. Além de artigos para diversas revistas especializadas, portuguesas e estrangeiras, publicou alguns livros com destaque para Teoria da Paródia Surrealista, Fidelino de Figueiredo, da Crítica da Teoria Literária Positivista, Alexandre Cabral, 1917-1996, dedicado camilianista. Fotobiografia de António Feijó, Viajar com Vasco Graça Moura. Editou as obras literárias de alguns autores da literatura portuguesa, Diogo Bernardes, Frei Agostinho da Cruz, António Feijó ou Camilo Castelo Branco. Coorganizou ainda volumes temáticos de revistas internacionais e também outros volumes temáticos sobre leituras do Sejam Camilo Castelo Branco, Pensar a Literatura no Século XXI. Maria Undina Braga, Releituras de uma Obra, Maria Undina Braga, Viagens e Culturas em Diálogo, e, ultimamente, o primeiro volume das Obras Completas de Maria Undina Braga, pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, cuja coleção de 7 volumes dirige com Isabel Cristina Pinto Mateus. Tem colaborado com universidades de vários países, a nível de congressos, júris de teses, conferências, cursos intensivos. Nos últimos anos, pertenceu à direção da Associação Internacional de Lusitanistas, sendo editor responsável da plataforma NOV, Portal Cultural do Mundo da Língua Portuguesa, com o apoio da Fundação Carlos de Gulbenkian. A ambos, muito obrigada por terem aceitado o convite da Biblioteca Gulbenkian. Vamos então passar à apresentação de uma cartografia do olhar, um estudo inovador, comparatista, que aborda as imagens do estrangeiro, do exílio nas obras de escritores portugueses e não só, e ao livro de contos Floriram por Engano as Rosas Bravas, no qual, sob forma de ficção, Dora Nunes Gago nos dá a conhecer todo o universo oriental. Duas obras de extrema importância a nível cultural, enquanto reflexo do pensamento português sobre outras culturas, outras realidades que nos circundam. Uma vez mais, muito obrigada. Muito boa tarde a quem nos segue nesta sessão da Biblioteca da Gulbenkian em Paris. É com muito gosto que participo neste evento
e nesta iniciativa tão meritória pelo seu potencial pedagógico. Não é a primeira vez que tenho o gosto de participar em iniciativas que decorrem na Fundação Gulbenkian em Paris. Já aconteceu sob a forma de comunicação em colóquios ou mesmo sobre outra iniciativa, uma conferência que fiz sobre Lídia Jorge há uns bons tempos atrás. Agora, o motivo que nos traz cá é a publicação de 2 livros recentes de Dora Gago, o primeiro dos quais tem este título muito sugestivo, uma cartografia do olhar, como acaba de ser dito, e acho que merece uma apresentação dialogada, leve, que seja motivadora enfim, de uma leitura posterior por parte de quem nos ouve e de quem nos vê. É uma bela coletânea de ensaios que Dora Gago nos propõe com um subtítulo muito elucidativo da natureza dos textos e dos propósitos da sua investigação, ao designar no subtítulo Exílios, Imagens do Estrangeiro e Intertextualidades na Literatura Portuguesa, vai direto ao assunto enfim, do essencial dos seus estudos. São estudos que foram reunidos aqui em 2 partes. Numa primeira parte, Dora Gago designa como Exílios e Imagens do Estrangeiro, e uma segunda parte, Intertextualidades. É um total de 10 ensaios, 10 ensaios de natureza académica, mas nem sempre isso acontece, mas no caso de Dora Gago, creio que posso dizer isso com toda a naturalidade. Estamos perante ensaios que aliam o rigor científico que se espera num estudo académico, com bibliografia teórica atualizada sobre estes temas aqui em questão, mas ao mesmo tempo não são ensaios que caem num hermetismo que às vezes pode ocorrer em alguns trabalhos académicos e que torna a sua leitura árdua. Não é o caso, acho que é uma qualidade notável da escrita ensaística de Dora Gago nestes 10 ensaios, é que nos convida a refletir sobre estas temáticas com um leque muito variado de autores de língua portuguesa e outros autores de outras literaturas, mesmo que não conheçamos alguns desses autores, nomeadamente os que pertencem a outras literaturas, nós caminhamos com muita facilidade por esta leitura que é, de facto, muito atraente. A organização destes ensaios está muito bem feita porque, desde logo, resultam de um projeto de investigação que Dora Gago apresenta logo no início do seu volume, Narrating the Exile in Portuguese, e, portanto, traduzindo à letra, narrando o exílio em português, e portanto vai convocar um leque muito variado de escritores, sobretudo contemporâneos, ou quase exclusivamente contemporâneos de língua portuguesa, mas pondo esses autores em diálogo com outros autores de outros horizontes culturais e literários. E nesse aspecto parece-me um conjunto muito bem organizado, porque nem sempre acontece em volumes que recolhem ensaios, às vezes nota-se uma certa hibridez, uma reunião algo forçada de textos dispersos. Não é nada disso que acontece aqui neste volume. Uma qualidade que também me parece muito digna de ser realçada é que
há uma base teórica a sustentar estes ensaios, sobretudo de natureza comparatista, e dentro da literatura comparada, os estudos da imagologia adequam-se perfeitamente a estes ensaios de Dora Gago e, portanto, desde as primeiras páginas e depois isso de forma disseminada pelos vários ensaios, Dora Gago vai convocando alguns autores deste domínio específico da literatura comparada, porque, de facto, as narrações do exílio que aqui são apresentadas, as imagens literárias que são construídas do estrangeiro ou do outro, enquadram-se perfeitamente nesta perspectiva teórico-crítica e, portanto, ao remeter-nos, ao enquadrar-nos nesse horizonte teórico e metodológico, Dora Gago, nestes ensaios, creio que faz uma escolha extremamente pertinente. Podia-se falar enfim, das representações do exílio ou das imagens do estrangeiro, usando outros olhares críticos, é verdade, mas aqui parece-me muito adequado esta opção que é feita. E depois, então, na primeira parte, sobre exílios e imagens do estrangeiro, temos um convite a uma verdadeira viagem, uma longa viagem multifacetada, porque podemos olhar para este livro de ensaios dessa maneira, uma longa viagem que começa com, por exemplo, Ferreira de Castro e o modo como Ferreira de Castro, enfim, na primeira metade, primeiro quartel, mais ou menos do século XX, na sua experiência brasileira, experiência de exílio, nos constrói algumas imagens de cidades brasileiras através, enfim, do ponto de vista dos protagonistas, das suas criações literárias, com destaque para grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Belém, etc. Mas enfim, não é fácil nesta apresentação detalhar este tipo de ensaios com maior pormenor. Num segundo ensaio temos um estudo sobre Jorge de Sena. Sabemos como, para este autor, a experiência americana foi importante, mas antes da experiência americana também teve um considerável exílio, e aqui um exílio forçado em terras do Brasil, e portanto Jorge de Sena é um autor que permite esse duplo olhar que Dora Gago aqui nos apresenta. Macau é um cenário, ou é um território, uma cultura que não poderia estar à margem dos interesses de Dora Gago, porque Dora Gago, como foi dito na apresentação, esteve a trabalhar durante os últimos anos e durante muitos anos na Universidade de Macau, depois de outras experiências de trabalho fora de Portugal, por exemplo, no Uruguai, e não surpreende que dedique uma atenção especial a outros autores, como Rodrigo Leal de Carvalho, e os seus retratos do exílio, ou também, por exemplo, a Maria Undina Braga, que já aqui foi referida, uma autora portuguesa que no século XX também, na segunda metade do século XX, teve uma experiência de trabalho em Macau e que em obras várias, mas sobretudo em Passagem do Cabo, A Revolta das Palavras, nos deixou algumas representações de Macau. E, portanto, Maria Undina Bragas tem até digamos assim, uma imagem colada a essa experiência do Oriente, embora, enfim, o seu percurso de vida e os seus interesses tenham passado por outros territórios onde trabalhou ou por onde viajou, mas Dora Gago aqui foca-se
numa cartografia específica, como não poderia deixar de ser. Macau foi de facto muito relevante para a vida e especialmente para a obra de Maria Undina Braga. Noutro ensaio seguinte, intitulado Vozes Silenciadas, a outra margem de Macau nas obras de Maria Undina Braga e Ling Ling, eu tenho sempre dificuldade em saber se pronuncia corretamente alguns nomes de autores e de autoras de outras literaturas, como é o caso, mas para mim são ensaios muito inovadores estes que Dora Gago, em que ela explora relações entre textos de Maria Undina Braga e, por exemplo, desta escritora chinesa que resideu em Macau, a partir sempre desse horizonte temático do exílio. O trabalho prossegue. Dora Gago, nesta primeira parte, vamos encontrar, por exemplo, um ensaio dedicado a Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e o modo como estes autores estão presentes na escrita de Jorge de Sena. Portanto, temos um conjunto muito variado de ensaios, a que Dora Gago dá este título, Cartografia do Olhar, repito, um título muito feliz, porque se adequa perfeitamente, captando, digamos assim, uma linha de rumo que atravessa todos estes ensaios. Numa segunda parte, Dora Gago chamou-lhe intertextualidades, é uma designação muito aberta, mas que cobre enfim, a natureza dos ensaios que recolhe nesta segunda parte. Sabemos bem como em literatura os autores, desde logo, são grandes leitores e às vezes leitores vorazes, e de uma forma consciente ou inconsciente, os autores, ao escreverem os seus textos nos vários géneros literários, do conto ao romance, da poesia à crónica, etc., trazem a memória de outros textos e atualizam-na nos textos que escrevem. E, nesse sentido, o leitor vai-se percebendo que não é possível ler textos literários fora desse diálogo ativo com outros textos, porque muitas vezes é esse diálogo intertextual que enriquece o sentido do texto que estamos a ler. E, portanto, essa dimensão dialógica intertextual é essencial em muitos autores. No caso da escolha de Dora Gago para esta segunda parte, aparecem-nos ensaios sobre Fernanda Dias, onde Dora Gago encontra ecos intertextuais de Camilo Peçanha, um autor, sabemos bem, que também teve essa experiência do Oriente, em Macau. Em segundo lugar, volta Maria Undina Braga, e isso vai denunciando uma certa predileção da ensaísta por alguns autores. É natural que um investigador ou um ensaísta tenha certas predileções pela obra de alguns autores, enfim, fazem parte da sua biblioteca afetiva mais próxima, e neste segundo ensaio, Dora Gago novamente traz, creio eu, muita novidade aos estudos críticos sobre Maria Undina Braga, porque relaciona a escrita de Maria Undina Braga com os poetas da dinastia Tang, que para leitores como eu é uma completa novidade, porque, enfim, não tivemos esse privilégio de uma longa experiência em Macau, que levou Dora Gago certamente a interessar-se por algumas épocas e por alguns autores da literatura chinesa, que é riquíssima e antiquíssima,
e naturalmente também esse interesse terá contaminado Maria Undina Braga. Este ano estamos a comemorar o centenário de Agostina Bessa Luís, o centenário do nascimento, e num outro ensaio, Dora Gago estabelece um diálogo entre dois livros, O Sonho do Pavilhão Vermelho e A Quinta Essência de Agostina. A Quinta Essência é um dos muitos romances de Agostina, que é também uma escritora amante da viagem. Aliás, as duas, esta autora, Agostina, tal como outras autoras da literatura portuguesa, que já falei também, Undina Braga, tem o fascínio da viagem. E, neste caso, Quinta Essência, para quem conhece o romance, não é possível lê-lo sem perceber a atração da Agostina pelo Oriente e pelo território de Macau. Um quarto e último ensaio é um ensaio que já há um bocadinho aludia, onde Dora Gago nos convida a uma viagem intertextual entre Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, e como estes autores estão presentes na escrita de Jorge de Sena. Sabemos bem que é um autor maior da nossa literatura portuguesa, um homem de horizontes cosmopolitas, que depois da experiência do Brasil esteve nos Estados Unidos, enfim, na sua carreira académica e também carreira literária. Felizmente na literatura portuguesa temos grandes nomes como Sena, David Mourão Ferreira, entre tantos outros autores que conseguiram aliar enfim, a sua vertente de académica, universitária, de investigadores, de ensaístas, mas também sem descurar uma obra literária reconhecida. Este último ensaio tem esse objetivo muito, muito focado de se deter nos ecos intertextuais que a poesia de Bandeira e de Drummond legaram na escrita de Jorge de Sena, que era um leitor ávido, incansável. Eu creio que esta visão assim um bocadinho panorâmica nos dá bem a ideia da diversidade dos ensaios que aqui são recolhidos neste volume uma cartografia do olhar, e ao mesmo tempo, insisto nesta ideia, uma profunda coesão temática que une estes ensaios. E, portanto, para estudiosos, para alunos que estudam literatura portuguesa nos vários níveis, desde da licenciatura ao mestrado ou ao doutoramento, este conjunto de ensaios pode constituir uma excelente leitura se houver interesse por estas temáticas, quer a temática do exílio, das imagens do estrangeiro, que aparecem com muito mais frequência do que nós imaginamos, quer a temática mais vasta, mas muito próxima da escrita densamente intertextual, que anima a escrita de alguns autores. Mas era uma boa oportunidade agora para ouvirmos a ensaísta não sei, a aprofundar algum destes aspectos, a destacar, não sei, até as circunstâncias da gênese de alguns destes ensaios, alguns ecos que tenha recebido entretanto da leitura, não sei. Dora. Muito obrigada. Antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde a todos os que nos estão também a ouvir. Tenho de começar por agradecer muito o convite que me foi feito pela Cristina Costa, agradecer também à Isabel de Barros
É para mim uma enorme honra e um enorme prazer estar aqui a participar nesta sessão e neste projeto tão importante e com tanto mérito que está a ser desenvolvido pela Gulbenkian de Paris. Muito obrigada e bem-ajam. Então, o que eu fiz foi, no fundo, juntar esta vertente teórica com, depois, a atração temática acerca do exílio. Este livro foi uma síntese não apenas do trabalho realizado no meu último projeto sobre as narrativas de exílio, mas também aproveitou um pouco de outros projetos anteriores sobre as imagens do Brasil na literatura portuguesa e também sobre as imagens dos Estados Unidos. É depois, por conseguinte, o culminar de uma síntese de um percurso de muitos anos, não é? A trabalhar sobre estas temáticas e, por outro lado, também uma forma de abrir uma porta para novas perspectivas. E no atual contexto, eu penso que a imagiologia ganha cada vez mais relevância. Aliás, que eu diz, é o próprio Joep Leersen, que é também que é professor na Universidade de Amsterdão e que é também um dos grandes nomes da imagiologia e que refere no ensaio publicado em 2016, intitulado Imagology on Using Ethnicity to Make Sense of the World, que a imagiologia se torna cada vez mais relevante numa época como a nossa, que é marcada por um intenso clima de políticas de identidade, onde muitas vezes se vê emergirem certas questões que têm a ver com posições extremistas, com políticas identitárias e nacionalistas algo complexas. Então, ele considera que a imagiologia, no fundo, assume atualmente a mesma importância que teve em 1945, portanto, após a Segunda Grande Guerra Mundial. Isto porque a imagiologia analisa as articulações discursivas das representações nacionais através de um ponto de vista transnacional e permite-nos, por isso, refletir acerca da desconstrução do discurso essencialista sobre a nação e sobre a etnicidade, ou seja, através dessa perspectiva, nós podemos estudar o processo de criação das imagens literárias que fazem parte da cultura e também, no fundo, da memória histórica de uma determinada comunidade, não é? Isto adquire, pois, uma relevância particular num mundo como o nosso, cada vez mais globalizado, e também cada vez mais homogeneizado, no qual conseguimos ver constantemente as ideologias nacionais e as fronteiras culturais cada vez mais salientes e que muitas vezes dão origem também a fenómenos como a xenofobia, a discriminação, o racismo, enfim, tudo isso creio que está cada vez mais na ordem do dia. Eu vou partilhar apenas um muito breve PowerPoint, onde tenho só os títulos dos vários capítulos. Aliás, o meu colega Cândido Oliveira Martins já destacou elementos muito, muito importantes de cada um deles e, neste caso, será apenas para que possam ver. Não sei se... Só um momento, creio que a partilha está a ser feita, suponho que sim. Então, queria também acrescentar, relativamente à escolha destes autores,
tem muito a ver também com as minhas preferências como leitora. Por exemplo, o Ferreira de Castro foi um autor que me acompanhou desde a adolescência. Desde muito cedo fiquei fascinada com obras como A Missão, A Selva, Os Imigrantes. Por outro lado, para além do Ferreira de Castro, escolhi também o Jorge de Sena, o Rodrigues Miguéis, sobretudo, para já, pela questão da temática do exílio, pela preferência que sempre tive por estes autores como leitora, e também houve aqui um outro objetivo subjacente, que foi o de resgatar muitos destes autores de um certo esquecimento. Muitos dos autores que eu aqui abordo, apesar da sua importância, estão um pouco esquecidos atualmente. Outros são completamente desconhecidos porque viveram em Macau e só publicaram em Macau. E muitas vezes o que acontece é que, aliás, acontece quase sempre, que o que se publica em Macau não sai de Macau. E, neste caso, temos o Rodrigo Leal de Carvalho e também a Fernanda Dias. Claro, o caso da Maria Undina Braga, apesar de tudo, é diferente, não é? Tem agora a sua obra a ser reeditada e, para além de ter estado em Macau, portanto, teve uma obra com uma projeção diferente, embora depois também tenha estado esquecida também durante algum tempo, não é? Aliás, a obra dela estava por reeditar, como sabemos, não é? Era muito difícil até este momento encontrá-la, não é? Felizmente, essa questão está agora a ser ultrapassada através deste projeto organizado pelo Cândido Oliveira Martins e pela Isabel Cristina Mateus. Então, tal como já foi referido aqui no primeiro capítulo, são abordadas, sobretudo, as visões das cidades brasileiras, neste caso de São Paulo e do Rio de Janeiro, que são percorridas pelas personagens de imigrantes, não é? E depois também as outras cidades, como Belém do Pará, percorridas pelo protagonista de A Selva. E o que aqui é analisado é a visão que é transmitida destas cidades, até que ponto há um estereótipo ou há, pelo contrário, uma mitificação pessoal destes espaços. Depois, seguidamente, no capítulo 2, Por Terras do Exílio, Brasil e Estados Unidos, na poesia de Jorge de Sena, aqui é feito, então, um trabalho de síntese que atravessa várias obras do Jorge de Sena, que se focam tanto nos Estados Unidos como no Brasil. E refiro-me, por exemplo, à Peregrinatio ad loca infecta, aos estudos de literatura e cultura brasileira, a obras como América, I Love You, também de Jorge de Sena, em que é mostrada uma imagem bastante irónica dos Estados Unidos. A seguir, são ainda os Estados Unidos, o país central, cuja imagem é delineada, neste caso, de uma forma cinematográfica, não é? E aqui há espaço também para a intermedialidade e para uma aproximação entre a literatura e o cinema sob a lente do exílio, imagens cinemáticas de Nova Iorque em Rodrigues Miguéis, que é o que é desenvolvido no capítulo 3. A seguir, passamos então no capítulo 4 para Macau. E Macau aparece primeiramente através do Rodrigo Leal de Carvalho, que foi um autor que exerceu as funções de juiz
em Macau durante muitos anos. Não viveu apenas em Macau, mas também noutros países, como na Guiné, em Angola, São Tomé, mas foi realmente em Macau que viveu perto de 30 anos. Escreveu 8 romances e neles encontramos retratos muito, muito interessantes, não apenas do que são os portugueses e a atuação portuguesa no cenário de Macau, mas também dos outros estrangeiros, como é o caso dos refugiados russos, em Requiem por Irina Ostrakov, que se centra nos refugiados russos que, durante a Guerra do Pacífico e durante a Segunda Guerra Mundial, chegaram a Macau. Aliás, Macau foi o porto onde desaguaram refugiados de várias origens, porque durante a Segunda Guerra Mundial eram oásis de paz no mundo em guerra, não é? Inclusive também era o porto de acolhimento também de muitos exilados vindos da China continental. Depois, os capítulos seguintes focam-se em Maria Ondina Braga, que é realmente uma autora de eleição para mim, com a qual eu sinto muitas afinidades, a começar por um certo percurso, não é? Também vivencial, nomeadamente em Macau, não é? Ligado a Macau. Aliás, foi através de Macau que eu cheguei à Maria Ondina Braga, quando tinha... Isto aconteceu quando eu era aluna na licenciatura em Português-Francês, na Universidade de Évora, e ganhei num concurso promovido pela Comissão dos Descobrimentos Portugueses, como prémio de um trabalho de escrita, não é? Uma espécie de prémio literário, uma viagem a Macau. Foi assim a grande viagem da minha vida, isto em 1991. Então, quando eu regressei dessa viagem e retomei as aulas na Universidade de Évora, estava lá um livro intitulado Noturno em Macau, que foi publicado em 1991 e que foi para mim a grande entrada na obra da Maria Ondina Braga. Embora depois, do ponto de vista académico, eu tenha começado a trabalhar um pouco mais tarde, não é? Porque, entretanto, as temáticas e os autores que escolhi para o mestrado e para o doutoramento foram outros. Mas é realmente uma autora sobre a qual eu tenho trabalhado bastante nos últimos anos e sobre a qual se vai sempre descobrindo coisas novas, porque é uma obra tão rica, tão densa, tão multifacetada, que acaba sempre por dar aso a constantes descobertas. E neste caso eu consagro-lhe aqui vários capítulos, como é o caso aqui das imagens e paisagens de Macau e Angola, e depois também em a outra margem de Macau, nas obras de Maria Ondina Braga e de Ling Ling, visto que tanto a Maria Ondina Braga como a Ling Ling preocupam-se em mostrar os exilados da sociedade, ou seja, aqueles que vivem à margem, aquela faceta da sociedade escamoteada e esquecida. Isto centrando-nos nos anos 1940, 1960, embora se esta realidade for projetada para a atualidade, nomeadamente para o período da pandemia, encontramos bastante atualidade em muitas coisas. Portanto, no fundo, o que estas duas autoras fazem é uma reescrita da história através do olhar dos mais desfavorecidos. Aliás, a Maria Ondina Braga refere a sua predileção pelos outsiders, a sua predileção
sempre pelos marginalizados da sociedade. Ela refere isso em diversos textos. Há uma espécie de fascínio pelos opiómanos, pelos exilados, pelos leprosos até. Há vários contos que abordam essas questões. Depois, aqui na segunda parte, pode-se dizer que a dimensão exílica vai interagir com a intertextualidade, contemplando as possibilidades de diálogos interculturais existentes entre diversas obras oriundas das literaturas portuguesa, chinesa e também brasileira. E convém aqui apenas salientar que a intertextualidade se refere ao caráter produtivo de um texto e também à sua relação com uma míriade de reinos discursivos. A intertextualidade foi o tal termo cunhado pela Júlia Kristeva a partir de Bakhtin, no qual ela refere que um texto é sempre transformação ou absorção de um outro texto. E aqui este diálogo, não é? Este facto de os textos surgirem através de uma interseção de discursos culturais e de diferentes ideologias, transparece nestes 4 capítulos. O primeiro tem a ver com a intertextualidade na obra de Fernanda Dias, e essa intertextualidade é, sobretudo, referente ao Camilo Peçanha, nomeadamente através da comparação entre alguns poemas da Clepsidra e de obras de Fernanda Dias, que é uma autora muito pouco conhecida ou quase desconhecida em Portugal e que vale muito a pena conhecer, porque tem uma obra extraordinária. Depois, no segundo ponto, temos aqui a tal proximidade entre a Maria Ondina Braga e os poetas da dinastia Tang. A Maria Ondina Braga diz que nunca se teria apaixonado pela China se não fossem os seus poetas. Ela não sabia, não conseguia ler em mandarim, não é? Apenas sabia alguns rudimentos, tanto de mandarim como de cantonês, sobretudo a nível da oralidade, mas as obras dos poetas chineses eram lidas por ela numa tradução, nas traduções inglesas que ela encontrava na biblioteca do Leal Senado em Macau. E foi dessa maneira que ela teve acesso a toda a beleza da obra desses poetas, e que têm uma importância bastante interessante na sua obra, nomeadamente em Angústia em Pequim, é o livro onde ela mais refere, mais homenageia esses poetas, entre os quais se destacam, por exemplo, Po Shui, Li Po, Li Ho, Tu Fu. E o que é que elementos é que ela procura nesses poetas? Essa é uma das questões à qual eu tento responder neste capítulo. Um dos elementos que a aproxima deles é precisamente a questão do exílio também, não é? Muitos destes poetas viveram essa experiência do exílio no próprio país. A China é um país muito grande. Muitos destes poetas exerceram funções públicas ao serviço dos imperadores, não é? E acontecia, por vezes, que quando um funcionário não era bem querido pelos seus superiores, era mandado para o exílio, ou seja,
era destacado para os locais mais inóspitos e mais longínquos da sua terra natal. E isso aconteceu com alguns destes poetas que viveram essa experiência do exílio, sem sair da China, mas sentindo na pele a grande distância da sua terra natal. Como nós sabemos, a China é um país enorme, não é? Também com uma diversidade de paisagens, uma forte diversidade também cultural, linguística, não é? Portanto, a China é todo um mundo, não é? Depois, o capítulo 3 aborda a intertextualidade entre o sonho do pavilhão vermelho e a sua presença na obra A Quinta Essência, de Agostina Bessa Luís. A Quinta Essência é, quanto a mim, uma obra de Agostina extraordinária. Aliás, Agostina é a grande escritora que sabemos que é, mas a Quinta Essência mostra um conhecimento sobre o Oriente e sobre Macau verdadeiramente extraordinário para alguém que não viveu em Macau. A Agostina foi convidada para ir a Macau no final da década de 80, numa altura em que muitos escritores portugueses foram convidados para ir a Macau e também convidados para escrever sobre Macau. Foi aquilo a que se pode chamar uma tentativa de deixar uma memória escrita antes da passagem da administração portuguesa para a administração chinesa. Portanto, Macau passou para a administração chinesa a 20 de dezembro de 1999. Então, durante esses últimos anos da administração portuguesa, houve uma certa preocupação para escrever algo dessas memórias. E o que se passa é que a obra a Quinta Essência, para a qual a Agostina Bessa Luís leu muitos documentos, fez uma pesquisa enorme em fontes históricas, mas mostra um conhecimento sobre aquilo que é Macau, sobre as interações entre portugueses e chineses, verdadeiramente notável, não é? Eu fiquei verdadeiramente impressionada com esta obra e com o modo como ela conseguiu captar em tão pouco tempo coisas das quais quem vive em Macau muitas vezes só se apercebe depois de lá estar durante um certo tempo, não é? Um considerável tempo. Depois, no capítulo 4, eu abordo os ecos intertextuais de Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade, não é? Dois grandes poetas brasileiros, modernistas, na obra de Jorge Sena. Os dois poetas corresponderam-se com Jorge Sena e foram amigos dele e foram bastante admirados por Jorge Sena. E então, relativamente, visto que estou aqui ainda no âmbito da intertextualidade e para estabelecer aqui a ponte entre o que é a vertente académica e o que é a vertente criativa, eu gostava precisamente de referir o poema de Camilo Peçanha, Floriram por engano as rosas bravas, do qual eu colhi o título para o meu livro de contos, um poema que me fascinou desde que o li há muitos anos, creio que foi talvez no 12º ano que eu terei lido pela primeira vez este poema, e este primeiro verso ficou dentro de mim durante muitos anos, até eu conseguir encontrar alguma coisa para fazer com ele. Se me permitem, eu vou só ler o poema e depois vou passar a palavra
ao meu colega Cândido Oliveira Martins, se quiser dizer alguma coisa sobre o livro para o qual ele escreveu um magnífico prefácio, que muito lhe agradeço. Floriram por engano as rosas bravas. No inverno veio o vento desfolhá-las. Em que cismas, meu bem? Porque me calas as vozes com que há pouco me enganavas? Castelos doidos, tão cedo caístes. Onde vamos? Alheio pensamento de mãos dadas. Teus olhos que no momento perscrutaram nos meus. Como vão tristes. E sobre nós cai nupcial a neve. Surda em triunfo, pétalas de leve, juncando o chão na acrópole de gelos. Em redor do teu vulto é como um véu. Quem a desparze, quanta flor, do céu sobre nós dois, sobre os nossos cabelos. Muito obrigada. Vou aqui interromper. Creio que está. Muito obrigado, Adora, por esta leitura do poema de Camilo Peçanha. De facto, no caso de Dora Gago, não há nenhum divórcio, nenhuma entre a vertente académica da ensaísta e essa vertente criativa. Há pessoas assim, superiormente dotadas. Dizia há bocadinho que na literatura portuguesa, como noutras literaturas, temos alguns bons exemplos magníficos de investigadores que também cultivaram ao mesmo tempo uma obra literária, como o citado Jorge de Sena, entre outros. No caso de Dora Gago, de facto, este volume que foi publicado há pouco tempo, reunindo 24 contos, com este título, Floriram por engano as rosas bravas, enfim, mostra desde logo esta afeição de Dora Gago por certos autores, porque ao escolher para título do seu volume de contos um verso de Camilo Peçanha, e dentro deste livro de contos, dedicar um dos contos a Camilo Peçanha, à sua figura, ao seu perfil, a aspectos da sua biografia, e um outro conto a Maria Undina Braga, enfim, há aqui um certo efeito de contaminação, se somarmos a isto a experiência de imigração, de trabalho, neste caso trabalho académico, da Dora Gago em Macau durante os últimos cerca de 10 anos, se não me engano, não é? 2012 a 2022, bem, está explicado de certo modo que há uma certa continuidade natural entre interesses da investigadora académica e os temas prediletos da escritora. Há pouco, na apresentação inicial, a doutora Cristina Costa já traçou o perfil também da obra literária de Dora Gago, que tem títulos publicados no domínio da poesia e da ficção, recebeu algumas distinções, como o Prémio Nacional do Conto Manuel da Fonseca, e insisto nisto, a itinerância da sua vida académica, de algum modo, também contribuiu, porque deu-lhe uma visão do mundo e de certas culturas bastante diferente. Se Dora Gago, por exemplo, nunca tivesse saído de Portugal e fosse professora e escritora cá, e, portanto, a experiência de vida, o seu percurso não é de facto, neste caso, alheio não pode ser alheio à sua experiência de escrita. Aqui nós temos de facto 24 contos que se leem de forma muito cativante, são contos breves, aliás a sua organização
é muito, muito pensada, porque basta reparar que o primeiro conto se intitula A Chegada e o último A Partida. E, portanto, transmite logo ao leitor esse elemento paratextual, transmite logo uma ideia de um ciclo que tem o seu início e que se fecha, não é? Pelo meio, nós vamos tendo histórias com um selo de verdade muito grande, mas ao mesmo tempo o leitor que conhece minimamente o percurso biográfico da escritora não deixa de ter a tentação de ver nestes contos um contributo muito direto da sua experiência macaense, das viagens que também terá feito a partir de Macau para vários pontos enfim, do Oriente. Portanto, há aqui não diria um biografismo, mas há aqui um lastro que se pressente de experiências biográficas, portanto um certo fundo, não é? Que isso em nada diminui as histórias que são contadas, muito pelo contrário. Aliás, gostava de ler um fragmento de um dos contos em que se lê o seguinte: no fim de tudo, ficam as histórias verdadeiras e inventadas, em cujo dorso cavalguei os dias, desejando outras vidas e, acima de tudo, a essência de uma terra colada à minha pele, que quis entender desde o primeiro olhar. Poderíamos fazer muitas reflexões, mas desde logo, por exemplo, esta afirmação propositada da expressão histórias verdadeiras e inventadas. A fronteira pode ser muito fluida, não é? Naturalmente. Depois, na sequência desta passagem que li, o desejo de conhecimento, de captação da essência de um território que ele próprio, Macau, é uma verdadeira plataforma multicultural, que historicamente testemunhou, enfim, a confluência de várias culturas, de vários povos, e, portanto, tudo isso está presente nestes contos, e os torna tão originais. Aprecio a linguagem que Dora Gago usa nestes contos, uma tendência para uma escrita depurada, uma escrita que às vezes até prefere a frase relativamente curta, mas um estilo sempre contido. As histórias têm uma grande diversidade na sua composição, na sua arquitetura, muitas vezes começam pelo fim ou pelo meio da história. Na sequência do que falámos até agora, é muito interessante ver como estas histórias contribuem para uma desmitificação do Oriente em geral, de Macau, porque para um ocidental, para alguém que vive na Europa ou em Portugal, somos, inconscientemente ou não, muito marcados por esse estereótipo, por alguns estereótipos que se foram construindo ao longo do tempo sobre o Oriente. E as histórias narradas nestes contos, de facto, ajudam-nos a ver um território muito diverso, Macau e outros espaços geográficos, personagens com histórias de vida muito, muito dramáticas às vezes, e portanto
nestes contos, Dora Gago leva-nos a um mergulho em vidas que, de certo modo, nos podem surpreender pela violência. Muitas destas personagens são personagens de pessoas que viajam, pessoas que algo desenraizadas, que abandonam a sua cultura de origem e que, por razões variadas, vão ter outras vivências noutros territórios, e essa novidade é muitas vezes geradora de tensões, de situações dramáticas, de violência, violência de vária ordem, não é? E, portanto, há aqui é uma das impressões, entre outras, que estes contos podem desencadear no leitor, digamos assim, provocar a queda de um certo véu mítico do Oriente ou de Macau. Deixem-me ler um outro fragmento que diz assim: os primeiros tempos em Macau, lê-se num dos contos, os primeiros tempos em Macau foram de descoberta e entusiasmo. Era a esperança, o desafio, o recomeço do outro lado do mundo, um estereotipado fascínio pelo Oriente, a aprendizagem de uma nova cultura, sabores, cores e sons. De facto, muitos destes contos mostram-nos personagens muito vivas que fazem essa experiência do novo, não é? Mas a pouco e pouco apercebem-se que a realidade de uma outra cultura, com outra língua, com outros padrões culturais, pode ser extremamente dura e provocar situações muito, muito difíceis, não é? Volto a dizer, não é por acaso que no meio destes contos encontramos duas narrativas que de algum modo se deixam influenciar por dois grandes exilados de Portugal, que foram Camilo Peçanha e Maria Undina, e eles próprios também na sua escrita, talvez mais Maria Undina, mas porque conheço um pouco melhor, mas também eles dão conta enfim, de experiências às vezes um pouco duras desse contacto com uma cultura totalmente diferente, não é? Da nossa. E, portanto, percebe-se perfeitamente a presença destas duas figuras, de Maria Undina e de Camilo Peçanha, nestes contos. Há bocadinho a Dora falava de como a escrita de Maria Undina tem uma certa preferência enfim, por pessoas, por figuras marginais, periféricas da sociedade. De algum modo, estes dois escritores são também a personificação de um pouco disso mesmo, quer dizer, a própria Maria Undina, como mulher e escritora andarilha, cosmopolita, encarnou muito, muito essa realidade. Há uma passagem no conto que Dora Gago dedica a Maria Undina. O conto chama-se Noturno de Ondina. Enfim, é um título que naturalmente se inspira numa das mais conhecidas narrativas de Undina Braga, e nesse conto admirável porque é um conto admirável porque capta muito bem a personalidade complexa, envolta numa certa magia, que foi a personalidade de Maria Undina Braga. Leio só um pequeno fragmento em que Dora Gago nos dá o perfil desta mulher que escolheu para si uma vida heterodoxa, uma vida que saía fora dos parâmetros que se esperavam de uma mulher do seu tempo, sobretudo
naquele Portugal fechado, conservador, salazarento, em que uma mulher solteira, sozinha, se aventura em múltiplas viagens, e uma das viagens mais importantes e uma das estadas mais importantes é justamente em Macau. E Dora Gago escreve no conto dedicado à escritora: também ela sempre à margem, desde sempre. A sua independência extrema sempre escandalizou os outros, sobretudo a boa sociedade conservadora, para quem o casamento era uma obrigação de qualquer mulher, uma garantia de estatuto e de aceitação. A recusa em casar causava estranheza por todo o lado, de Braga a Macau. Por outro lado, a recusa em casar, desculpem, por outro lado, o facto de ter ficado órfã cedo conferiu-lhe, ironicamente, uma liberdade invulgar. Pôde sair do Portugal salazarento do seu tempo e viajar sem ter de recorrer à autorização do pai, já falecido, ou do marido, inexistente. Enfim, é uma escrita que às vezes, como neste conto ou noutros, tem passagens que eu consideraria de uma certa prosa poética, tal o cuidado colocado na escrita, numa expressão metafórica, etc. Eu, se pudesse encontrar algumas tendências temáticas mais marcantes nestes contos, como já deixei sugerido, eu escolheria justamente o grande tema da viagem, da deambulação que muitas destas personagens empreendem. Sabemos que uma viagem é um tema riquíssimo, tão velho quanto a literatura, e como tem um valor alegórico, porque a viagem é própria, é a grande metáfora da vida, e estas personagens que estabelecem múltiplos percursos, às vezes aparecem-nos como figuras desenraizadas, amarguradas, algo desnorteadas, até exiladas, não é? Lá vem o tema tão querido também da ensaísta, e portanto a estes contos nós poderíamos também chamar que são narrativas ou cartografias de exílio, grande parte deles, porque de facto são figuras que estão exiladas ou das suas raízes ou da própria vida, quer dizer, num dos contos intitulado A Praia, lê-se assim, e este desenraizamento que estava a referir é muito gerador da solidão, da incomunicabilidade, etc. Mas neste conto, A Praia, pode ler-se este fragmento: sentia-me exilada numa outra dimensão, longe dos meus amigos, do meu namorado, sem conseguir acompanhar o que vai acontecendo naquilo que para mim corresponde à vida real. Corrijo, esta citação é de um conto chamado Ano Novo Chinês. No conto A Praia encontra-se, por exemplo, uma passagem em que podemos ler: tornei-me uma intrusa, uma exilada entre duas fronteiras, sem passaporte válido para entrar naquelas famílias. E, portanto, são pequenos exemplos que mostram a dificuldade da comunicação intercultural. Porque, de facto, uma coisa é nós ouvirmos falar nestas tensões ou dificuldades num plano algo teórico ou abstrato. Outra coisa é lermos histórias que tenham um selo de verossimilhança muito grande, e que
nos dão personagens em trânsito, não é? Nós poderíamos dizer que aqui temos muitas identidades em trânsito, quer dizer, aliás, não é por acaso que em muitos destes contos se fazem referências àquilo que Marc Augé chamava os não-lugares, quer dizer, são personagens que passam por portos, aeroportos, hotéis, etc., que estão de passagem, que estão em lugares de passagem. Um outro aspecto que me chamou muito a atenção na leitura destes contos é, e já o deixei sugerido, é a presença da violência, das várias formas de violência verbal, física, psicológica, desde logo no local de trabalho, seja a universidade, seja outros espaços. Não é por acaso que o próprio vocabulário nos fala com muita frequência em lágrimas, gritos, insónias, nos descreve alguns episódios de descontrolo emocional, o tema da violência doméstica, da mulher agredida de várias formas. Eu sinto mesmo nestes contos como eixo assim, transversal, uma espécie de poética do grito, não é? De algumas figuras, a começar por figuras femininas ou figuras minoritárias. Estou-me a lembrar de um conto muito bonito sobre as mulheres girafa, Karen, não sei se é assim que se pronuncia corretamente, as mulheres de pescoço alongado por várias argolas, que é uma excelente metáfora visual de uma crueldade multissecular que se tem exercido sobre as mulheres. E, portanto, se pudesse escolher uma terceira ideia final que atravessa também estes contos, reside na dificuldade da comunicação intercultural. Quando se cruzam fronteiras e culturas, há um conjunto de barreiras, sejam elas linguísticas, culturais, religiosas, que podem dificultar o interrelacionamento pessoal, a criação de amizades, a existência de uma vida normal. E estes contos, ao caracterizarem, ao nos pintarem uma grande pluralidade cultural, falam-nos necessariamente disso. E isso eu acho que é uma marca da vida contemporânea. Sabemos disso, as imagens e as notícias que nos chegam pelos média diariamente falam-nos com muita frequência em situações muito próximas às que são recriadas nestes contos. E por isso também me parece que estes contos, ao pintarem esses dramas de identidade, de incomunicação, de violência, tem esse selo de verdade, quer dizer, pelo menos li assim, e foi essa também uma das várias razões que me cativou na leitura destes contos. Eu tenho alguma curiosidade para ouvir a doutora Gago, mas esta ideia do cruzamento de fronteiras culturais é muito rica e estou convencido que a experiência biográfica da autora aqui teve um contributo muito grande para a gestação destes contos, que não se passam só no território de Macau, mas que remetem para outros territórios próximos, e sabemos, como a Dora dizia há bocadinho, a China é um país continental, um país imenso, e exerce um fascínio sobre os ocidentais. Aliás, há uma passagem num dos contos
em que se lê: a misteriosa e hermética China, tão difícil de entender para uma europeia quase sem domínio de mandarim. E, portanto, aqui esta dialética do conhecimento e do desconhecimento que um país tão vasto, tão complexo, a China e Macau, podem exercer sobre nós ocidentais. Portanto, da minha parte, parece-me que este conjunto de contos pode ser um exercício de leitura fascinante para um leitor de hoje, seja um leitor mais jovem ou um leitor adulto, porque são contos que, tendo esse enraizamento que referi antes, são contos digamos assim, de interesse universal, porque tocam questões que são comuns a vários territórios, culturas, línguas, etc. E, portanto, enfim, já dei os parabéns à autora pela publicação pela escrita e publicação destes contos, e reitero esse meu juízo e esse desejo de parabéns, e que outros leitores, além de leitores portugueses que já têm lido estes contos, possam também, enfim, ter o prazer de fazer esta leitura. Mas tinha muita curiosidade em ouvir a autora sobre a gênese, enfim, como é que nasceram estes contos enfim, e tudo o resto. Muito obrigada, Cândido, mais uma vez pelas palavras tão generosas. Realmente, a gênese destes contos partiu da minha experiência pessoal. Eles foram sendo escritos ao longo dos últimos 10 anos em Macau. Fui escrevendo, depois houve alguns que acabei por optar por não incluir, mas foram uma forma também de compreender, de apreender e de compreender a realidade que me rodeava. Muitos deles são inspirados em pessoas que conheci, em situações ou que vivenciei ou que presenciei. Há ainda alguns que estão, por exemplo, inspirados em notícias de jornais, como é o caso do conto que tem por título Suicídio, que foi baseado na morte de uma diretora das alfândegas que apareceu morta em condições muito, muito estranhas, embora o veredicto final tenha sido suicídio, mas foi assim um suicídio muito estranho, sobretudo acontecido depois de ela ter recusado a entrada em Macau de um contentor misterioso que ninguém soube o que é que tinha lá dentro. Ou outro, por exemplo, o anúncio, foi baseado também na morte do meio-irmão do presidente da Coreia do Norte, que vivia em Macau e que foi assassinado no aeroporto de Kuala Lumpur, aí há alguns anos. O conto que tem por título A Roleta da Vida, também é mais outro, que foi baseado numa notícia de jornal. Depois, relativamente aos escritores, um dos objetivos também foi homenagear o Camilo Peçanha, para já através do título, e a Maria Undina Braga, não é? Também eles, no fundo, escritores outsiders, não é? Portanto, escritores à margem, marcados pelo exílio e, enfim, podemos dizer que encarnam, de certa forma, também aquela figura do outsider, não é? Daquele que está fora dos paradigmas, não é? Depois também, relativamente, pegando aqui na questão da poética do grito e da violência, é verdade, não é? Essa violência aparece, é notória. Eu gostaria que, por detrás dessa poética do grito, que pudesse ser vista também uma poética da esperança, não é? Tentei, no fundo, esforcei-me também por mostrar que mesmo nas situações mais difíceis pode haver uma luz, não é? Pode haver esse lastro de esperança.
Relativamente ao cruzamento das fronteiras, ele é sempre difícil e é sempre doloroso, sobretudo quando se trata de fronteiras como fronteiras que implicam diferenças culturais tão fortes, como acontece neste caso, nomeadamente com a China. Os contos, como já foi dito pelo Cândido, não se centram todos em Macau, nem na China, portanto também temos lá a Tailândia, também temos Laos, também temos o Camboja, a Malásia. Portanto, no fundo, eu visitei todos esses territórios, todos esses países, tive essa oportunidade de viajar também pelo Sudeste Asiático, que foi realmente também muito, muito enriquecedor. Mas regressando a esta questão das fronteiras, portanto, são fronteiras que são marcadas por um forte choque cultural, e também gostaria de acrescentar que as fronteiras e as dificuldades de comunicação existem também mesmo no interior da China. Na China são faladas mais de 90 línguas. Há mais de 90 línguas. Claro, o mandarim é aquela língua, no fundo, homogeneizadora, não é? Mas depois há todas as outras. E por exemplo, acontecia eu falar com alunas minhas que diziam que quando iam visitar os avós no Ano Novo Chinês, que não conseguiam falar com eles. Portanto, os pais tinham que servir de tradutores, porque muitas delas tinham migrado para Pequim, portanto, o que sabiam falar era mandarim, e não sabiam falar as línguas nem os dialetos das terras de origem da sua família. Então, elas não conseguiam comunicar, muitas delas, diretamente, por exemplo, com os avós. Tinham que ser ali os pais, ou os tios, ou alguém que dominasse as duas línguas a fazer essa ponte, não é? Isto para mostrar que esta questão das fronteiras é tão nítida que não acontece apenas para quem vem de fora, para o estrangeiro, para o europeu, mas que é visível até para quem vive lá dentro, não é? Depois, outra questão que eu tentei mostrar também nestes contos, por vezes, também é a questão de algumas personagens que também não têm voz, não é? É o caso, por exemplo, algumas das personagens são, por exemplo, trabalhadoras filipinas de Macau, e a comunidade filipina em Macau é uma comunidade bastante importante, mas que se debate sempre com muitos problemas, e problemas de vária ordem, a começar pelos baixos salários que têm e por uma série depois de outras questões que se encontram adjacentes. Agora eu creio que se calhar pode abrir talvez a questões, não sei se haverá quem tenha questões, não é? Sim. Ora, questões por enquanto ainda não há. Temos apenas uns comentários, portanto, da professora Agnès Leveco, que teve de partir, mas que agradece este encontro e que gostaria muito de cumprimentar o professor José Cândido Oliveira, com quem se tem cruzado regularmente em colóquios, e também a professora Dora Gago, com quem teve a oportunidade de a conhecer num colóquio sobre Macau em Lisboa. E se não, temos um comentário de Roberto Perezio, que diz que na escolha da autora falta uma figura da literatura portuguesa, Maria Archer. Talvez a professora Dora Nunes Gago queira fazer um comentário. Sim, realmente falta. Pronto, como eu disse, esta escolha foi condicionada por múltiplos fatores. Sim, faltaria a Maria Archer, faltaria, por exemplo, também a Maria Lamas, não é? Tantas outras autoras importantes e relevantes, não é? Eu, neste caso, acabei por me condicionar também um pouco por algumas temáticas referentes a temas que eu trabalhei anteriormente, não é? Tal como eu referi, como foi o caso dos Estados Unidos, por exemplo, e também do
do Oriente, não é? Nomeadamente Macau e a China, não é? Portanto, foi por aí também que aconteceu esta recolha, esta escolha, não é? E também teve a ver depois com a questão da coerência. Mas, sem dúvida, a Maria Archer é uma enorme, uma grande autora, muito relevante. Mas, realmente, aqui neste contexto, não havia forma de a integrar, não é? Tendo sido no fundo, os objetivos que eu segui aqui. Mas muito obrigada pela sugestão, de qualquer maneira, agradeço muito. Eu penso que, num primeiro tempo, eu passei logo aos comentários, penso que podemos já começar por agradecer e felicitar a professora Dora Nunes Gago e o professor José Cândido de Oliveira Martins, porque a apresentação é muito bela e rica, tem o mérito de abordar obras e autores diversos, conhecidos e menos conhecidos. E a questão do livro dos contos, que é como uma espécie de ciclo, um ciclo asiático, porque, se me recordo, temos aqui o livro na biblioteca, os seus livros, aliás, dos dois. O livro começa com um conto que se chama Chegada e termina com um conto Partida. Portanto, é uma espécie de ciclo e que, portanto, que nos oferece uma imagem, como o professor José Cândido de Oliveira Martins já referiu, que não corresponde ao nosso idílico imaginário sobre o Oriente. Portanto, se alguém quer fazer algum comentário ou mesmo dialogar com os nossos convidados, por favor, não hesitem. Mas o que é que poderia dizer a propósito desta espécie de ciclo? Sim, a chegada e a partida. Sim, é verdade. É sem dúvida um ciclo e este livro foi uma forma, como eu disse, de compreender e de assimilar muitos aspectos daquilo que fui vivendo em Macau, e foi também uma forma de fechar o ciclo. Portanto, tem essas duas vertentes. Foi uma forma de fechar um ciclo que, curiosamente, é constituído não apenas por este livro, pelo Floriram por Engano as Rosas Bravas, contém também um livro de crónicas, que sairá provavelmente em janeiro ou fevereiro, e depois ainda uma coletânea de poemas. No fundo, são três, é uma vivência transmitida em três dimensões, posso eu dizer. Aqui, este conto da partida foi algo que eu hesitei muito relativamente à partida. Eu fiz vários finais para este livro, muitas vezes. Fiz um em que a protagonista ficava, fiz outro em que a protagonista partia. Quando escrevi esta partida, eu própria ainda não tinha decidido que sairia de Macau. Foi quase, não, para além de ter sido um fechar de um ciclo, foi quase algo de premonitório. Para escrever este último conto, eu passei uma tarde inteira no cemitério de São Miguel Arcanjo, debaixo de um sol assim daquele escaldante. Andei a vaguear pelas campas, andei a ver a campa do Camilo Peçanha, e depois reescrevi o conto várias vezes, não é? E depois acabei por optar por esta versão, não é? Em que a Soraya decide realmente sair de Macau. Tudo aquilo que está lá escrito, no fundo, é baseado na realidade. Aliás, agora têm saído algumas informações relativamente à política da Covid-0, não é? Creio que, enfim, quem lá está sabe, vivencia as coisas de outra forma, não é? Uma coisa é viver lá, outra coisa é aquilo que transparece, não é? Mas realmente foi uma questão que condicionou a saída de muitos estrangeiros e tem continuado a condicionar a saída de muitos estrangeiros de Macau, não é? Nomeadamente a minha também, não é? Não posso dizer que a minha decisão tenha sido alheia a essa questão, porque não foi, não é? Mas é curioso que o conto, esse final, foi premonitório e é o fim do ciclo, sem dúvida. Sem dúvida. Claro. Já agora uma questão simples, mas é englobante. Nós estamos a terminar o centenário, ou terminamos há pouco,
o centenário de José Saramago, e o José Saramago tem uma famosa afirmação, muitas vezes citada, de que é necessário sair da ilha para conhecer a ilha. Sim. Até que ponto é que isto também se aplica à tua experiência de exílio, de migração? Se calhar foi determinante estares fora para falar de outro modo sobre autores portugueses, sobre... não sei, isso diz-te alguma coisa? Diz-te alguma coisa, certamente. Sim. Sem dúvida, eu concordo inteiramente com a afirmação do José Saramago. Acho que realmente é essencial sair da ilha para conseguir ver a ilha, porque quando estamos dentro da ilha, a nossa perspectiva é muito mais reduzida. Quando estamos fora, nós vemos a totalidade de uma forma completamente diferente. E o facto de toda esta vivência no Oriente, em Macau, fez-me ter uma perspectiva completamente diferente daquilo que é ser ocidental, do que é ser europeia e do que é ser portuguesa. Sim. É uma visão completamente diferente, muito mais ampla, muito mais abrangente. Aprende, sobretudo, a relativizar as coisas. E aprende-se talvez a ver também com uma tolerância diferente, não é? Eu digo sempre que isto de viajarmos ou de conhecermos outras coisas faz com que nos tornemos cada vez mais humildes, porque conseguimos ver que há uma diversidade tão grande, não é? Que há tanta coisa para aprender, que há tanta coisa para descobrir. E ao mesmo tempo também conseguimos equacionar aquilo que somos, equacionar a nossa identidade, a identidade do nosso país de uma forma completamente diferente, com uma perspectiva mais ampla, talvez até mais objetiva relativamente a certas questões. Sim. Estou completamente de acordo. Eu não sei, da minha parte também não teria mais nada a perguntar à Dora, e também o tempo já vai avançado. Portanto, se não há mais questões, vamos terminar por aqui. Então, agradecemos aos nossos convidados, a Dora Nunes Gago, José Canto Oliveira Martins, este belo encontro em torno dos livros Uma Cartografia do Olhar e Floriram por Engano as Rosas Bravas, atualmente disponíveis na Biblioteca Gulbenkian, assim como todas as obras dos nossos convidados. Queremos também agradecer a todos os que do outro lado assistiram e participaram nesta sessão com os comentários, sem esquecer a nossa colega Isabel de Barros. Este encontro será colocado em breve no site da Fundação e será divulgado através das nossas redes sociais, Facebook, Twitter. Recordamos que o próximo encontro da Biblioteca Gulbenkian decorrerá em janeiro de 2023. Além disso, a Biblioteca Gulbenkian gostaria de desejar a todos boas festas de fim de ano. Uma vez mais, muito obrigada a todos e até para o ano. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.